Caso muito engraçado, eu tava falando hoje, só pra gente rir um pouquinho, é o caso do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que eu falei que ele indicou lá o Jocildo Gomes, presidente da Ampred. Aí a Polícia Federal foi fazer uma operação de busca e apreensão agora no endereço do Jocildo Gomes, que é o apadrinhado do Davi Alcolumbre lá nesse fundo que fez o aporte de 400 milhões de reais no Master. Aí ele não estava em casa, coincidência. E a polícia não conseguiu pegar o telefone dele. Quando ele voltou para a residência, ele disse que ele tinha ido fazer exercícios. Aí eu mostrei a foto dele, assim, aí você vê que tá... Olha o shape aí do Jocildo, dá para acreditar que ele estava fazendo exercício e tal. Aí tem os investigadores suspeitos, é a notícia que saiu hoje no Metrópolis, e ele passou, ele mandou o celular, ele deu o celular para um amigo, e aí alegou que tinha uma rachadura na parte traseira e por isso que ele deu o celular e tal, e aí foi entregue depois, e há uma suspeita de que houve um vazamento para que ele soubesse da operação. Então, assim, são muitas coincidências que você tem que acreditar, que o cara saiu para fazer exercício na hora da batida policial, que ele entregou o telefone porque estava com uma rachadura, entende? Exatamente naquele dia. E houve uma ligação de um procurador lá local para a esposa dele 18 minutos antes da batida, e você tem que acreditar que não foi para avisar que ia ter a batida, porque não recebeu a informação de Brasília, porque, assim, você é convidado a ser um idiota diariamente, essa que é a verdade. Ô Felipe, depois da decisão do Supremo de manter a prisão do Vocar, a prisão preventiva do Vocar, passou-se a se falar muito numa delação premiada. Bom ponto. E o Estadão agora, um pouquinho antes das 8, agora pouquinho, 8 da noite, publicou nas suas newsletters o seguinte: um clima de delação, fim do mundo na Praça dos Três Poderes. Daniel Vocaro já estaria negociando uma colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, de acordo com informações que chegaram ao Palácio do Planalto. E ele pretende puxar o PT e o governo Lula para o escândalo. Até o momento, nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos do Centrão são os mais citados na trama. Advogados próximos ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, afirmam, no entanto, que uma delação light, direcionada para atingir um determinado campo político e poupar o outro, não será aceita. Você acha que vem delação premiada aí? Acho que numa república normal é o caminho natural, seria a colaboração premiada, entregando todo mundo, né? Esse seria o mundo ideal. Não é o Brasil, como eu disse, tem uma casta e o STF, em geral, prefere que a delação seja fechada pela PGR, não pela Polícia Federal. Seria melhor nesse momento, já que é o ex-sócio do Gilmar e amigo do Moraes na PGR, Paulo Gonet, que fosse fechado pela Polícia Federal, só por uma questão de... os policiais federais envolvidos nessa investigação, não estou nem falando da cúpula, eles têm agido de maneira a fazer avançar as investigações. É isso que a gente quer, elucidar os fatos, trazer a verdade à tona. Mas a desconfiança que a gente tem nas instituições se deve à conduta e ao histórico de compadrio entre as pessoas que estão em cargos de poder. Então, fica essa perspectiva de uma delação seletiva. E existe já um receio por parte de qualquer investigado e dos advogados que o orientam de você citar um ministro do STF na sua delação e ele acabar retaliando você. Ele acabar não aceitando a homologação, por exemplo, da delação premiada, porque eu citei aqui o caso do Sérgio Cabral, que delatou o Toffoli. O Toffoli votou contra a delação do Sérgio Cabral, que o citava. Que é coisa de um país mais maluco, de um país que tem uma casta que faz o que quer. E eu falei naquela época, olha, isso aí é um recado para que nenhum delator ouse delatar um ministro do STF nunca. Para mostrar, assim, que, olha, inclusive quem você delatar vai votar contra você. E é uma possibilidade agora, nesse momento. Então, assim, talvez você tenha uma orientação até do advogado. Olha, desses aqui você não fala, fala desses aqui, porque tem mais chance de ir para frente. Qual é a minha torcida? Um detalhe, assim, analítico. Minha torcida é para que muitos briguem. A turma do sistema acaba brigando entre si, né? Uma parte do sistema brigando com a outra. Isso pode fazer as coisas avançarem. Algumas coisas já avançaram, inclusive, em razão disso. Mas, por exemplo, o Gilmar Mendes, ele fez um destaque agora para levar para o plenário físico, ou seja, para ter a reunião com transmissão da TV Justiça, dos 11 ministros deliberando sobre a decisão do Flávio Dino, que foi absurda, de suspender a quebra de sigilo do Lulinha.
ele levou lá para o plenário. Há uma desconfiança de que o Gilmar está usando isso para medir aí a relação com o governo. Porque o Lula tem deixado o STF fritar e tal, às vezes dá um discurso, inclusive, falando do Banco Master, os ministros que estão envolvidos, que estão atingidos pelo escândalo, estão chateados com o governo Lula, porque esperavam dele uma reciprocidade. Não fala disso e tal, não sei o quê. Então, olha só que nível chega a República, né? Então, assim, o Lulinha, ele está sendo alvo da oposição na CPI, quer quebrar o sigilo, e os ministros estão inconformados com o governo, porque o governo está deixando correr, o Lula está falando em discurso e tal. Então, pode ser que esteja acontecendo uma pressão de, olha, se você não me proteger aqui, eu não vou te proteger aí. Entendeu? A investigação sobre o Lulinha, né, a gente pode deixar ela correr, mas fica sempre essa desconfiança de uma intenção de algum tipo de escambo, de algum tipo de reciprocidade por parte da cúpula de cada poder. E isso é muito ruim. Agora, se eles todos brigarem... Porque, por exemplo, o centrão do Congresso é Davi Alcolumbre, Hugo Mota, a turma do Arthur Lira, né? O Hugo Mota é discípulo do Arthur Lira. E outros ali, é muito aliado do centrão do STF. Mas você imagina uma delação do Vorcaro que atinja o centrão do Congresso e não o centrão do STF. Como é que o centrão do Congresso vai ficar? Quer dizer, pode ser que eles acabem fazendo um acerto. Assim, eu torço pela briga, mas no fundo as maiores chances são sempre do acordão. Sim. Né? A gente vai ser delatado, mas vocês blindam a gente aí, entendeu? Vocês não vão ser, vocês blindam a gente. Então, assim, tem todos esses riscos, né? Esse é o Brasil. E isso que é asqueroso, que a gente esteja nesse estado de coisas em que você não tem confiança que um sujeito que tem tanta gente para entregar, ele vai entregar todo mundo. Quer dizer, ele tem interesse em ganhar benefícios da colaboração premiada, como ganhou o Mauro Cid, por exemplo, no caso da trama golpista, e outros que fecharam colaboração. Ele tem interesse em entregar todo mundo. Seria ótimo que ele entregasse, mas aí você tem muitas forças de pressão contra a revelação dos fatos. E o sicário lá, que teria se matado na cadeia lá, enforcado, com, sei lá, com a camisa... como é o nome dele mesmo? Mourão, né? Mourão. Luiz Felipe Mourão. Cara, o que você acha disso que rolou com ele? Né? É meio Epstein? O que tu acha? Cara, assim, eu não examinei os vídeos, etc. Eu acho um absurdo completo. Eu acho que tem coisas que precisam ser examinadas para que nunca mais aconteçam. Não é suficiente que alguém se mate sob custódia do Estado, em qualquer lugar, né? E você precisa ver qual foi a responsabilidade da Polícia Federal, qual é o procedimento que foi adotado, se o sujeito teve algum... Porque se diz que ele se enforcou com uma camisa. Camisa de manga comprida. Pois é, camisa de manga comprida. Eu nunca ouvi falar, nunca li algo, nunca alguém falou alguma coisa semelhante a um suicídio, usando como instrumento para o suicídio uma camisa de manga comprida. Eu já ouvi de tudo, inclusive em coberturas policiais, né, que você vê, em livros policiais, mas camisa de manga comprida, cara, confesso que é uma surpresa. Pois é, a gente não teve acesso às imagens, mas o que saiu de notícia é que o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, disse que as imagens cobriram ele tentando se matar, o que depois acabou sendo bem sucedido na tentativa, lamentavelmente, sem ponto cego. Ou seja, está tudo filmado. O que eu comentei foi, olha, não é só também a parte ali do momento em que ele se mata. Tem que ver o que aconteceu antes, se alguém falou alguma coisa no ouvido dele, se alguém ameaçou a família dele, se ele não se matasse, qualquer coisa. A gente especula porque precisa ter uma investigação séria que cubra todos esses eventos, todos esses acontecimentos, para a gente saber exatamente o que aconteceu, porque não dá. É uma pessoa muito importante, é muito lamentável, da raiva. Um arquivo importantíssimo. Exato, e fica qualquer investigação de queima de arquivo. Exatamente, lógico, é a primeira coisa que a gente pensa. O cara era o jagunço do Vorcaro. Era para quem o Vorcaro dava ordem para moer empregada, que chamava de vagabunda,
para dar um sacode num chefe de cozinha, para dar um pau e quebrar-dente no assalto, o jornalista do Globo, Lauro Jardim, que estava publicando matérias com esses avanços das investigações a respeito dele, que ele estava incomodado. E estava recebendo dinheiro para isso, R$1 milhão por mês, uma coisa assim. Inclusive, daquele dinheiro, saía dinheiro para comprar setores ali da imprensa virtual também. Então, assim, era uma pessoa que podia contar um monte de coisa importante que a gente tá doido para saber e que se matou, da raiva, né? Aí a gente depende do Vorcaro, que enfrenta todas essas... enfrenta, né? Não é ele, nós enfrentamos toda essa casta que quer travar as investigações. Então, assim, é preciso haver um esclarecimento do que aconteceu, quais foram as falhas, quem é que assume essa responsabilidade, se esses procedimentos vão se alterar. Deixa eu te falar uma coisa, só para fazer um parênteses, falar bobagem. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa que trabalha no salão de cabeleireiro, que era frequentado pelo Vorcaro. Aí ele ia ao salão de cabeleireiro às 10h30, 11 da noite, quando não tinha ninguém mais no salão. Não podia ter ninguém mais no salão. Só tinha o pessoal ali da frente e a pessoa que o atendia, né? E quando ele saiu da primeira prisão, a primeira prisão dele foi dia 17 de novembro, não foi? Foi novembro. E aí ele ficou... Ele ficou uma semana. Uma semana, por aí. Isso. E aí foi no dia que ele saiu, ele foi ao cabeleireiro de madrugada, que afinal de contas, no dia seguinte, a vida recomeçava. Os negócios, ele tinha que tocar os negócios e ele tinha que estar bonito, né? Tá lá, ele tinha lá o interesse, né, estético dele. E ele foi ao salão e essa pessoa com quem eu conversei falou para a pessoa que o atende, que é uma mulher, oi fulana, né? Ela me citou os nomes, tudo, eu sei qual é o lugar, tudo, mas enfim, não vem ao caso. Aí falou, fulana, você não está indo embora? São 10h30 da noite? O Vorcaro vai chegar e estão esperando os últimos irem embora e eu não sei que horas ele vem. E ele foi mais tarde, disse essa pessoa para mim, foi de madrugada, pode ter sido um pouco mais cedo. Eu estou adorando as fontes de cabeleireiro do Tramontina, achei fantástico. Mais detalhes. Então, é um parênteses nessa conversa séria, dramática que nós estamos tendo aqui. Então, às vezes as maiores verdades saem daí. As filigranas, que isso não tem nenhuma importância na investigação. Não, mas tem uma importância, sabe por quê? O que você está falando aponta a vaidade do Daniel Vorcaro. E me parece que a ganância, a onipotência, elas estão relacionadas à vaidade. Acho que ele era muito vaidoso, muito narcisista. A gente vê pelas mensagens. Eu tô aqui discursando com o ministro do STF, euzinho, né? Ele manda mensagem para a namorada. Ele queria tirar uma onda também com a namorada, que estava lá com pessoas bastante poderosas. Então, assim, muitas vezes essas pessoas que concentram muito poder, que extrapolam, elas têm uma vaidade imensa. Elas querem aparecer, E é horrível, né? Acho que eu falei isso uma vez que eu vim aqui, Igor, dessa falta de ética, ou, enfim, outras entrevistas que eu dou, porque as pessoas, elas podem, um cara como o Vorcaro e tal, que enfim, tem essa rede de contatos, etc., o cara podia ganhar o suficiente, mas para um cara tão vaidoso, tão ganancioso, nunca é o suficiente. E o cara aceita delinquir, ele escolhe cometer crime, ele escolhe o conflito de interesse, dependendo da camada onde ele está, seja empresário, seja uma autoridade, um magistrado, etc. E aí o cara vai ter sempre uma desconfiança sobre ele, o cara pode ser alvo de investigação, o cara pode passar uma dor de cabeça durante anos com o processo, o cara pode ser preso, passar anos na cadeia e tal, é um risco. Né? Então, assim, só num país como o Brasil, que você tem um ambiente de impunidade muito grande, você tem uma certeza de que, se descobrirem alguma coisa, você vai pagar advogado, aquilo vai durar anos e tal, não sei o quê. Que o estímulo, o incentivo, assim, você tem uma chance de subir muito rápido, de ganhar muito dinheiro e tal, e a chance de você ser pego é muito baixa. Então, a pessoa que é imoral, que ela não tem o freio ético, ela fica muito estimulada. Eu acho que, trazendo o que você falou, a vaidade, ela dá um empurrão nisso aí. E a grana fácil, né? Porque como ele dava golpe de todo tipo, né? Ele pegava papéis e superestimava os papéis e registrava os papéis com valor muito maior. Ele repassava título podre e alguém pagava uma fortuna por título podre, né? Enfim, uma vez eu conversei com uma pessoa que de minha parte, tem a maior credibilidade. E essa pessoa foi trabalhar numa clínica odontológica e o dono da clínica odontológica, depois ele descobriu que também tinha uma clínica de aborto.